Olá, pessoal, diretores, gestores, educadores, enfim. Hoje estamos aqui para mais um podcast para as escolas associadas ao Cinep Paraná. Sou Rocimar Santos Oliani, psicóloga e psicopedagoga e diretora do Cinep Paraná. E hoje temos uma convidada muito especial. Atraso na fala das crianças deve ser uma preocupação para pais e educadores? Então, receberemos aqui hoje a fonoaudióloga Giane Mary Carvalho da Mata, que é justamente para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá? Olá, Giane, tudo bem? Que bom você estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast aqui do Cinep Paraná. Tudo bem com você? Tudo bem, Rocimar. É um prazer eu estar aqui hoje nesse podcast, como convidada, falando de um tema tão importante que é a fonoaudiologia na área educacional, O link que existe entre a parte de, principalmente ali no início da alfabetização, em relação ao desenvolvimento de fala das crianças, Perfeito, Giane. Essa nossa conversa eu sei que vai ser riquíssima, aqui para as escolas associadas. Então, Giane, para a gente poder começar, fala um pouquinho de você, da tua trajetória profissional. Tá. Eu sou fonoaudióloga formada há 30 anos, sou formada pela PUC Paraná, A minha área de especialização maior é na área da audiologia ocupacional e audiologia clínica, mas trabalhei por muitos anos também na área de terapia, que eu trabalhava com as diversas patologias, entre elas a parte da fonoaudiologia educacional, que a gente chama. Também fui palestrante convidada durante 6 anos da Faculdade Bagose. Eu dava o curso de consciência fonológica para as pós-graduandas de alfabetização, E estou em andamento também, terminando meu curso de psicopedagogia educacional e institucional, que tem um link importante com essa área educacional que eu acabo fazendo. Comecei esse trabalho com um convite e acabei me apaixonando por essa área. Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho também. Eu faço muito a parte de treinamentos, palestras, relacionada a toda a área de atuação da fonoaudiologia. Perfeito, Giane. Giane, passa aqui para a gente um pouquinho qual que é a tua visão em relação a essa questão da pandemia que houve, ainda estamos, Mas houve um retrocesso ou, de alguma forma, interferiu no desenvolvimento das crianças, principalmente no quesito em relação à questão da fala? Sim, a gente observa que teve um déficit grande, sim, ficou um gap, que a gente chama, principalmente na questão da estimulação. O porquê disso? Porque a gente teve um cenário agora muito diferente em relação à parte de trabalho dos próprios pais, Então, a gente começou a entender um pouco melhor como é que essa dinâmica se dava, Porque antes os pais faziam o quê? As crianças iam para a escola, os pais trabalhavam e estava tudo certo, Final de tarde, auxiliava as crianças em algumas tarefas, mas a responsabilidade ficava mais para a área escolar mesmo, E a gente percebeu isso, um déficit grande, porque pais e mães trabalhando o dia inteiro na frente do computador, Filhos para não incomodar, infelizmente. Não sou contra a tecnologia, mas na área de desenvolvimento de fala é complicado você deixar uma criança na frente de um tablet, de uma TV o dia inteiro, Então, a gente percebeu que faltou muito essa questão da estimulação e, consequentemente, as queixas de meu filho não fala bem, meu filho... as pessoas falam comumente, meu filho tem gagueira, Às vezes nem é a gagueira, é só uma disfluência inicial de desenvolvimento de fala. Então, a gente percebe que agora, com essa nova retomada, há essa preocupação grande da escola em será que vamos conseguir acompanhar, será que vamos ter um bom desenvolvimento de leitura e escrita, ou, às vezes, nem leitura nem escrita na fase pré-escolar, mas na parte de desenvolvimento de linguagem mesmo, como um todo, Então, a gente percebe, sim, que a pandemia, infelizmente, teve esse ônus. Eu venho percebendo também que tem muita confusão, digamos assim, por parte de alguns educadores e mesmo dos pais. A gente vê isso tanto no consultório como dentro da escola, Então, assim, eu acho que para poder ajudar até o nosso público, e que público seria esse? Tanto os educadores como os pais, para poder entender um pouquinho melhor onde entraria, em que momento pedir ajuda de um profissional especializado. Ou seja, primeiro, desenvolvimento da fala, atraso de fala
atraso de linguagem. Você poderia explicar um pouquinho para o nosso público sobre o que é a fala e o que é a linguagem, para a gente poder chegar na comunicação? Sim, para a fonoaudiologia, a gente trabalha a linguagem. A linguagem, na realidade, é o nosso instrumento de trabalho, né? E quando a gente fala em linguagem, a gente não fala somente em linguagem falada, né, ou escrita. A gente trabalha com todas as maneiras e manifestações que as pessoas têm para se comunicar, né? Então, nesse desenvolvimento de fala, vamos dizer assim, que teoricamente, né, pelos livros, até os 4 anos de idade, a criança teria que já ter todos os sons adquiridos da fala, né? Os últimos sons seriam as que a gente chama de as consoantes, os fonemas líquidos, que seria o R, o L, o LH, o NH, né? E aí essas que geralmente as pessoas brincam e dizem assim, aquele lá fala como cebolinha, né? Mas a gente também sabe que o ser humano, a criança, o desenvolvimento de linguagem depende muito também do meio em que essa criança está inserida, né? Então, vou dar um exemplo muito rápido quando eu fazia a parte de terapia. Eu tinha um pacientinho que tinha 4 anos de idade e não falava. E a gente fez várias investigações, né? A primeira é a parte auditiva. Será que essa criança está escutando para estar falando bem? E não conseguia. Na época, a minha monitora de faculdade disse assim, Giane, faz assim, deixa a mãe e a criança dentro da sala e sai e vamos no espelho para ver o que a gente consegue enxergar. O que a gente conseguiu ver? Uma sala muito rica na parte visual, na parte de interação, muitos objetos que ela poderia estar interagindo com o filho. Ela sentou, ficou 25 minutos lendo uma revista e a criança sozinha. Então, assim, não existia troca, não existia meio, não existia interação, exatamente. Como é que se dá o desenvolvimento de linguagem? O desenvolvimento de linguagem se dá através da interação, né? Tanto é que grande parte das terapias fonoaudiológicas são interacionistas, né? A gente, claro que tem a parte que você usa uma parte mais técnica, mas você procura principalmente ter a vivência da vida dessa criança para você puxar esse desenvolvimento de fala, né? Fala é um ato motor. Tá? Então, a gente tem que separar o desenvolvimento. Não quer dizer que a criança não fale que ela não tem a linguagem. Não, ela tem. Uma linguagem, por exemplo, a criança aponta e fala, opa, a mãe já adivinha que é água. A mãe já adivinha que é mamá ou é mamãe, né? E aí, como é que essa fala ela vai se desenvolvendo? Através da interação e a mãe verbalizando. O é, você quer água, meu filho? A água está em cima. E você vai mostrando, apresentando essa fala para a criança de diversas formas, para que isso ela comece a internalizar, o que a gente chama. Né? Então, assim, o transtorno de fala, transtorno de linguagem, se você não tem algo patológico, ou uma perda auditiva, ou uma doença degenerativa, ou uma doença neurológica, ou até mesmo emocional, que a gente sabe que existem vários casos, quando a gente faz link da nossa profissão, que fonoaudiólogo nunca trabalha sozinho, né? Então, a gente sempre tem uma equipe de apoio, né? Porque você pode ter fundamentos psicológicos, né, ali na área emocional, você pode ter na parte orgânica, parte funcional, neurológica. Então, a gente vai entendendo como é que é essa fala para a gente estar desenvolvendo. Então, Giane, deixa eu pegar aqui que existe uma angústia por parte, principalmente dos pais, quando a criança começa a falar, né? No sentido para ver se está dentro daquilo que é normal, né? Aquilo que poderia ser patológico, e muitas vezes eu vejo que há uma grande confusão. Por exemplo, uma criança de 3 anos que está dentro do desenvolvimento normal, já começa a falar algumas palavrinhas, né? Daqui a pouco já começa a montar algumas frases. Essa questão da pandemia, pelo fato que não houve realmente uma interação social, dentro da escola, o que os educadores deverão perceber a partir do momento que você tem numa sala de aula ali, às vezes, 8 crianças de 3 anos com desenvolvimento completamente diferente um do outro, que olhar é esse que o educador pode ter dentro de uma sala de aula para indicar ou não aos pais para fazer um encaminhamento para um profissional especializado? Assim, Rosimar, essa idade é uma idade que a gente chama uma idade muito delicada, né? Porque cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento de fala. Então, pegando aí o teu gancho de uma criança de 3 anos, por exemplo, em consultório, muitas crianças acabam aparecendo para a gente com assim, a criança tem 3 anos de idade e ela é gaga.
Aí você vai fazer toda uma investigação e pergunta, mas como essa criança é gaga? Né? Aí a mãe vai dando as pistas. O que a gente observa? A criança nessa idade, ela tem a velocidade do pensamento muito maior do que o ato motor, que é a fala. Então, nas escolas, tanto para os pais quanto para os educadores, eles têm que observar essa temporização que a gente chama. Então, por exemplo, a criança está contando uma história. Era uma vez a cigarra. E aí, o que acaba acontecendo? Essa gagueira, ou essa disfluência, ou disfemia, que a gente chama, ela não é uma gagueira. Ela é só uma disfluência natural. O ato por exemplo, a professora olhar e dizer assim, para, respira, começa de novo. Ou o coleguinha começa a rir, olha, ele fala engraçado. Aí você começa a instalar a gagueira, que a gente chama. Você começa a despertar, vamos dizer, esse pensamento da criança, esse desenvolvimento da criança, e, infelizmente, a gente tem o hábito, né, de o nosso cérebro guardar mais coisas negativas do que positivas, infelizmente, né? Você já está falando aí um pouco da questão da expressão, das emoções, né? Isso, por exemplo, junto. Na fala, a criança, então, ela fala aquelas palavrinhas que às vezes o pessoal começa a contar, né, de 30 a 50, de 50 a 100 palavras, mas na linguagem, eu acho que é importante reforçar que vem muito a questão como a criança já está expressando as suas emoções. Isso. Entraria aí a questão da comunicação social? Sim, sim, com certeza. E na escola, eu digo que nas escolas, os professores, eles têm, quando tem uma sala, claro, as salas todas são heterogêneas, são crianças muito diferentes, provindas de estimulações diferentes, algumas mais estimuladas, outras menos estimuladas, outras nada estimuladas. Então, o olhar do professor para esse aluno é sempre um olhar de carinho, que eu sempre falo. Olhe, mas não olhe só para a criança, olhe para aquilo que ela está representando. Então, por exemplo, na questão da fala, agora na questão da pandemia, uma coisa que a gente leva muito em conta é a parte respiratória da criança para o desenvolvimento de fala. Porque você fala no teu momento expiratório. Então, crianças que têm a face muito molinha, que a gente chama hipotônico, você percebe que são crianças que têm a parte da face, a boca fica caída, a língua fica projetada, é uma criança extremamente distraída. Então, aí já é vamos dizer assim, um alerta de, opa, tem alguma coisa acontecendo. Vamos chamar os pais, vamos orientar, perguntar um pouquinho como é que está essa parte respiratória, se a criança tem dificuldade, se a criança ronca, porque isso tudo interfere no desenvolvimento de fala. Né? E de aprendizagem também. Então, assim, observar num contexto em grupo, como que essa criança se coloca, como é que essa fala acontece. Né? Giane, lembrei. E quando a criança só fica repetindo, por exemplo? Porque o que acontece? Muitas crianças aprendem através de repetições. Então, se ela tem um modelo dessa forma em casa, azul, a criança não consegue falar. Azul. E a mãe fala azul, então ela vai prestar atenção porque aquele ato para ela não é sistematizado. Então ela faz as repetições para que isso se torne em determinado momento sistematizado, né? Então o olhar dos professores em toda essa dinâmica, em toda essa avaliação, eu acho que ele é muito importante, porque você espera, Giane, a criança ter 4 anos para você indicar uma fono? Não, se a criança tem 3 anos e você percebe que a criança não verbaliza, que a criança é muito distraída, ou o comportamento dessa criança não está de acordo com o andamento, vamos dizer assim, ali do teu currículo que você está seguindo, não precisa esperar. Eu acho que você pode, sim, deve, inclusive, algumas escolas, não muitas, mas poucas, já têm o serviço da fonoaudiologia dentro da escola. E você pode trabalhar isso paralelamente. Por exemplo, a criança com 3 anos de idade, em vez de ela falar bola, ela fala pola. Em vez de ela falar dado, ela fala tato. Opa! Mas isso será uma troca de aprendizagem ortográfica? Mas ela só tem 3 anos. Não, isso é par mínimo. Isso é a parte de fonema. A criança não internalizou que um sonzinho tem vibração de prega vocal e o outro é só explosão no lábio. Então, essas dicas são importantes para que não se confunda na escola isso com troca de letra e perfeito. Não a parte da fonoaudiologia, né? Você não pode considerar um erro, entre aspas, isso. E quando passa, digamos assim, fala para a gente um pouquinho, de repente, o que é um transtorno de linguagem? Quais são os transtornos de linguagens mais comuns?
que aparece? O transtorno de linguagem a gente trata da seguinte forma: é todo e qualquer modelo que fuja daquele modelo tradicional. O que seria um modelo tradicional? A criança nasce, a criança começa já a balbuciar, ela vai ter emissão das primeiras palavras, a gente vai significando essas palavras, porque na realidade a gente brinca e diz assim, né? Toda mãe, todo pai fica, ele me chamou de mamãe. Ele fala, mamá, mamá. Vou deixar vocês um pouquinho tristes. Isso não existe, porque o que ela está fazendo é só um movimento labial. E a gente começa a significar, porque é o movimento mais fácil, que é bilabial, que a gente chama, que é o toque dos lábios. Então, aí você já começa a instituir linguagem. O mamá pode ser mamãe, pode ser mamá, pode ser a irmãzinha que chama Maria, né? Então, você vai significando. Então, quando você foge do padrão, a gente classifica como um transtorno de linguagem, né? Nem sempre o transtorno de linguagem é um distúrbio, né? É um problema, vamos dizer, físico da criança, né? Os transtornos de linguagem, eles estão muito, por exemplo, a dislalia, né? Ela está muito relacionada aos aspectos do dia a dia da criança. Então, por exemplo, a família que mantém a fala muito infantilizada, que é o tati-bitati, né? Que é aquela criança que fala e ninguém entende nada. E a mãe tenta traduzir. Não. Ou a mãe que fala, você quer o tetê, você quer o tatá. Opa, ela não está significando nada para a criança. Então, ela está gravando a linguagem tati-bitati, um transtorno, né, de linguagem. Omissões, né, crianças que não falam R, não falam L, substituições, que geralmente acontece, por exemplo, o L pelo I, né, que a criança faz no meio das palavras. Substituições, eu já falei. E problemas motores, né? Então, crianças que têm a face muito hipotônica. A gente volta lá também nas funções neurovegetativas, a importância da mastigação, da sucção, da deglutição. Por quê? Porque a fala, de novo, é um ato motor. Então, a gente precisa estar com os órgãos fonoarticulatórios, que a gente chama, que é desde a parte pulmonar, a parte de ressonância e a parte de movimentação facial, precisa estar adequada para a gente verificar. A dislalia, às vezes, pode ser só fonológica, né? Pode ser só um momento. Você pede para a criança repetir e ela consegue ter a emissão, porém, ela não sistematizou ainda. A dislalia fonética, ela pode ter dificuldade de emissão, ou seja, ela não sabe em qual ponto, vamos dizer, da boca, ou da língua, ou do dente, tem que bater para poder sair aquele som. Aí tem que ir para a fono, porque a fono vai ter que ensinar. Para você falar o B de bola, tem que bater os dois lábios. Então, vamos fazer exercício de tonificação, né? Então, vamos trabalhar a musculatura da face. Quando a gente fala em dislalia, ela é muito tranquila de ser tratável. Às vezes, é mais demorado tratar a angústia dos pais e dos professores, porque eles têm alunos muito diferentes e não acompanham. E a criança, na dislalia, ela tem muito start também. Ela pode não estar falando com 4 anos, mas com 4 anos e 3 meses, você olhar para ela e ela está falando tudo. Tá? Muito interessante. E quando a criança não fala, Giane? Por exemplo, uma criança que está com 3 anos e até então não começou a falar. O que você pode orientar em relação a isso? A criança que não fala com 3 anos de idade, a gente pede sempre uma avaliação, né? Então, vamos começar por onde essa avaliação? Uma avaliação com o pediatra dessa criança para saber se tem alguma coisa. A gente pede sempre uma avaliação auditiva, né? Porque a nossa principal via de aprendizagem é a via auditiva, né? Porque a gente aprende repetindo, vamos dizer assim, né? Os padrões. Então, se você tem uma boa audição, então a primeira coisa que a gente desconfia é uma perda auditiva. Às vezes, Rosimar, essa perda auditiva, ela não é uma perda auditiva definitiva. Às vezes é uma infecção que não foi tratada, mas isso faz com que a criança tenha uma diminuição moderadamente severa. É muita para a criança, para a área de desenvolvimento. Então, às vezes, é só tratar essa criança. Aí, quando vem o laudo, não, essa criança tem uma audição normal, não tem problema nenhum auditivo. Mas será que uma criança de 3 anos de idade, ela pode fazer uma audiometria tonal? Às vezes não, porque é um exame complexo que depende da resposta da criança. Muitas crianças conseguem, outras não. Mas daí, o que a gente faz? A gente encaminha para o BERA, que é um exame que você faz, é uma audiometria de tronco cerebral. A criança faz dormindo, coloca os eletrodinhos na cabeça e a gente vai saber se ela tem uma boa audição. Tem uma boa audição, e agora?
Opa, agora vamos entender como é que é o desenvolvimento dessa criança dentro de casa. Aí é o que a gente fala, a importância de puxar os pais para dentro do colégio. Tá? Para saber como que acontece Isso. o estímulo, a questão da estimulação. Isso, entender como que é, numa anamnese mesmo, entender como é que é esse histórico familiar. Se existe estimulação, se a criança existe necessidade de fala, ou se ela é atendida apenas com apontamentos e gestos, né? Que não deixa de ser linguagem, né? Mas não é um padrão. É né? a forma de se expressar. Exatamente. Então, Com quem a questão da convivência. Então, uma vez eu recebi no consultório que uma criança, no caso, tinha espectro autista, né? E só que, veja bem, daí quando eu fui investigar exatamente qual que era, no caso, a dinâmica da família, foi verificado que a criança ficava o dia inteiro com a avó. E a dinâmica dessa avó de fala era zero. Ou seja, a avó ficou com a criança até 3 anos de idade, manhã, tarde e noite, e ela não interagia com a criança. Essa questão do espectro autista, ela é uma coisa que nos preocupa muito, sabe? Quando eu estava dando aula presencial, era uma coisa que eu chamava muito as alunas e dizia por quê? Porque hoje em dia parece-me que virou, entre aspas, um modismo. A criança não fala, a criança não brinca, ela é autista. Não, gente, não funciona dessa forma, né? A criança com espectro autista, ela é uma criança que a gente vai ter realmente um diagnóstico após os 3 anos de idade. E ela tem características próprias. Então, por exemplo, desde a amamentação você já consegue ter pistas, vamos dizer assim, né? A questão da criança não olhar, dela não fazer contato visual, dela não se prender a alguma atividade. Não quer dizer que a criança não fale, que ela seja autista, né? Para você ter esse diagnóstico de espectro autista, além dela, a gente ter um olhar mais cuidadoso de entender essa criança e justamente isso que você falou, o meio em que ela está inserida, a gente também tem o cuidado do quê? Essa criança tem que ser encaminhada para um neurologista. Mas como, Giane, neurologista? A avaliação não é comportamental? Sim, é comportamental. Mas o neurologista, ele pode acompanhar pedindo, por exemplo, terapias, TO, físio, fono, que vão subsidiar esse médico a realmente ver se essa criança tem um espectro autista e qual é o grau desse autismo. Se é leve, se é moderado, se é severo, se tem alguma outra doença associada que possa estar... Então, assim, eu peço encarecidamente, não usem esse termo aleatoriamente. É como usar o termo dentro de sala de aula, que eu já ouvi muito em consultório. Nossa, mas olha, dá um jeito lá, meu aluno é hiperativo. O que é hiperatividade, gente? A criança é agitada? Não é. Hiperativo tem todo um diagnóstico também conclusivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente agora que a gente está vindo de uma coisa muito nova, que é a questão da pandemia, que é a questão de como lidar com essa dinâmica novamente, como inserir essas crianças no contexto escolar novamente, porque a gente tem a questão do medo agora, né? A gente tem isso não é uma coisa que ficou só para os adultos, né? As crianças viram muitas coisas e as crianças, eu brinco, criança não é surda, criança entende. Tem um ditado que diz que na dúvida é melhor você fazer uma avaliação do que cuidado com as palavras dentro da escola que você vai falar para um pai, para uma mãe, senão você deu até um exemplo ali do TDAH, que é justamente para os pais não saírem já fechando diagnósticos e daqui a pouco a criança já está tomando alguma medicação. Exatamente. Né? Então, cuidado para tudo isso. Quando a gente fala daí, então, em relação a um transtorno, puxa, ou uma dificuldade mesmo, né, em relação à fala, algo mais simples, o que você poderia dar um exemplo para a gente dentro do consultório de tratamento, por exemplo, para dislalia, como encaminhar, né, e que tratamento, e tem mais ou menos um tempo para esse tratamento, como que acontece? Assim, quando a criança tem alguma dificuldade, algum transtorno, né, de aprendizado, vamos dizer, na parte da fala, vamos trabalhar com a dislalia, a criança vai para uma avaliação, né? Existe algumas fonoaudiólogas usam alguns protocolos de avaliação, né? A fonoaudióloga não vai olhar para a criança e vai dizer, você tem isso, não. Ela precisa ali de 4 a 6, 8 sessões, dependendo, acompanhando esse desenvolvimento, essa interação, de acordo com a técnica que ela usa, para estar avaliando essa fala. Então, ela avaliou a fala, ela viu que a criança tem o que a gente chama de um desvio fonológico. Não que ela não saiba falar aquela palavra, mas ela não sistematizou aquela palavra, ela vai fazer um protocolo de atendimento, vai chamar os pais, né?
e vai explicar para os pais como é que aquilo funciona, como é que essa terapia vai funcionar, que geralmente são terapias envolvendo a parte articulatória, então são exercícios de articulação, exercícios de fortalecimento da musculatura mesmo, né, para que a criança tenha uma boa emissão, verificação da parte respiratória. Nas escolas, a gente tem muito a dislalia relacionada à respiração bucal. Tá? E a respiração bucal, a gente já sabe, consequentemente, que traz muito atraso no desenvolvimento de linguagem, porque é como a criança ficasse um pouquinho fora do ar, vamos dizer assim. A quantidade de oxigênio que entra, às vezes, ali na parte cerebral não é suficiente para que ela consiga ter uma dinâmica um pouco melhor. Às vezes, as crianças operam, vamos dizer, adenoide, né? E já melhora muito essa parte respiratória. E o mais importante na parte de avaliação, Rosimar, em relação à dislalia, é a chamada também, não só dos pais, mas da escola. Então, é importante que a fonoaudióloga tenha um link de acesso com essa escola, entender como é que essa criança está desenvolvendo a linguagem dentro da escola, entender qual é o método utilizado, para que elas consigam trabalhar em conjunto e essa criança não fique confusa. Tá? Então, isso é importante, ter um link entre pai, escola e criança. O prognóstico de dislalia depende muito de criança para criança. Tem criança que faz terapia por 4 meses, 6 meses e já está ótima. Ela já consegue a sistematização, a emissão já vem, né? Se ela não tem nenhum problema orgânico, nada, nenhuma disfunção ali, ela já vai ter um bom desenvolvimento de fala. Mas cabe aqui lembrar que fonoaudióloga não é fada. Né? Não é ir somente à terapia 2 vezes por semana, por 40 minutos, 50 minutos, e a criança sair falando. Não. Esses exercícios têm que serem realizados todos os dias em casa, pelo menos 1 hora por dia. Então, por isso que tem que ter atenção da família em relação a isso, e a fonoaudióloga trocar também, durante esse processo, trocar informações com a escola. Como a professora está ali no dia a dia, às vezes tem uma auxiliar que está mais perto, para elas trocarem relatórios. E para que esse caminho é muito... É um acompanhamento. E esse caminho é muito rápido e a devolutiva é muito positiva. Em virtude da pandemia, as questões, digamos assim, os pais observaram, e a própria escola, né, recebendo os alunos agora, eu acho que a gente tem um grande desafio, que é o ano de 2022, porque, na verdade, muitas das nossas crianças, né, só voltarão em 2022. Quando a gente fala no retrocesso do desenvolvimento da fala para a criança, você percebe que, digamos assim, para 2022, para recuperar, digamos assim, toda essa defasagem que houve, principalmente dos pequenos, né? Sim. Que saíram ali do maternal 1 e agora só estão voltando praticamente para o jardim 1, né? Como que você vê essa questão, se faltou realmente, houve uma falta de estímulo muito grande por parte da família? Eu acho que depende muito de caso para caso, sabe? E depende muito dessas estimulações. O que a gente vê, por exemplo, dá um exemplo comum. Eu tenho colegas que trabalham comigo com filhos na idade escolar ali de 6, 7 anos e que eu escuto assim: ah, não dou conta, trabalho o dia inteiro, chego em casa, ele está tocando. Ou seja, tem crianças que têm essa expertise, né? Ou, vamos dizer, essa responsabilidade ali, já ligada à área de aprendizado. Ela vai e faz sozinha, mas tem crianças que não, que você precisa. Então, eu acho que as escolas vão ter que ter o carinho, já digo assim, e a paciência, se é que a gente pode usar essa palavra, a sabedoria, em saber lidar com isso. Então, eu acho que a escola vai ter que dar primeiro um passinho para trás, tentando retomar esse desenvolvimento. Poder entender que aluno é esse que está chegando. Isso, para que você depois comece as avaliações, vamos dizer assim, e as rotulações, né? Que para a criança seriam as provas, as notas, né? As avaliações. Porque a criança também vai ter que entender esse contexto escolar, né? Se existe ou não uma falha grande dos pais, infelizmente a gente vai começar a coletar isso agora. E entender, eu acho que você falou algo bem importante, sempre no início do ano, isso, né, todas as escolas de educação infantil, por exemplo, trabalham com avaliação diagnóstica. O quanto é importante você conhecer o aluno, né, que você vai receber dentro da escola. E a partir do momento que você perceber, digamos assim, alguma dificuldade da criança, importante sim fazer os encaminhamentos necessários. Agora, o cuidado para não rotular.
não querer diagnosticar, né, sem realmente ser um profissional especializado. Exatamente. Acho que esse é um grande cuidado, né? E dentro das escolas também existe muito essa coisa, nossa, mas agora está chovendo autista na escola e os professores não estão preparados, os professores não sabem lidar com isso. Tem que ver se primeiro são autistas, né? Exatamente. Então, assim, um passo de cada vez. Tem que for como trabalhar, né? Exatamente. Existem escolas, pré-escolas, que já têm profissionais que estão habilitados a trabalhar com, né, com essas crianças. Mas você tem que ter o cuidado de ter um bom diagnóstico. Não é, no primeiro ano a criança já pode ser diagnosticada como autista, no segundo ano, calma. Existe todo um trabalho, toda uma investigação que você vai fazer. Às vezes pode ser outra disfunção que não seja o espectro autista. Também dessa criança. Às vezes pode ser, a criança pode ter uma dispraxia, né? Uma dificuldade motora, né? E a gente nunca pode esquecer que a fala é, de novo, eu falo a mesma coisa, é um ato motor. Né? Então, você tem que entender, por exemplo, uma criança que tem uma deficiência auditiva moderada, muitas vezes essa criança passa, nossa, ele não presta atenção, nossa, ele é muito distraído. Não, ele realmente está escutando muito baixo, então ele vai ter que pedir muitas vezes para que você repita. E muitas vezes, às vezes, essa criança pode ser confundida também com uma dispraxia, porque a parte auditiva, o que nos controla, vamos dizer assim, o que nos mantém em equilíbrio, é uma parte dentro do nosso labirinto ósseo, que é a parte vestibular, que as pessoas conhecem comumente como, nossa, aquele lá tem crise de labirintite, né? A labirintite, ela é um termo usado equivocadamente. Por quê? Porque o labirinto ósseo é o ouvido interno, que a gente chama. E existe uma parte dentro desse ouvido interno, que é a parte vestibular, que é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Dependendo da deficiência auditiva ou da formação dos líquidos dentro dos canais semicirculares, que é o que nos mantém em pé, essa criança fica sem controle motor, essa criança fica, às vezes, ela cai com facilidade, essa criança, às vezes, ela não tem firmeza nos seus movimentos, né? No sentar, no levantar, no rolar, né? Porque isso causa um desconforto. Então, é importante a gente entender essa criança como um todo, né? Como eu falava para as meninas na época que eu fazia a monitoria, quando entra no teu consultório, não entra uma boca e um ouvido, entra um ser. Né? E esse ser tem que ser desenvolvido como um todo. E aí você vai entender como é que essa linguagem funciona. Então, realmente, eu acho que agora é um desafio para as escolas, agora que vai, né, nesse novo ano letivo, vamos dizer lá, 2022, que é onde a gente vai ter o retorno total, porque muitos pais ainda estão com medo, a gente viu, e optaram ainda pela educação à distância, né? Eu, particularmente, acredito que tem que retornar, essas crianças precisam desse momento, essas crianças precisam vivenciar isso, né? Para você ter um bom desenvolvimento de linguagem, tanto da parte de linguagem falada, escrita, mas também muito relacionada à parte pessoal. Você sabe que é interessante isso que você está falando, e eu acho que tem um outro desafio que vale a pena a gente lembrar todos aqui também. Nós estamos falando aqui de crianças com a possibilidade, às vezes, de ter um atraso no desenvolvimento da fala. Só que eu vejo também que tem crianças que foram muito estimuladas dentro de casa, né? Então, por exemplo, crianças com 3 anos que já estão, digamos assim, já sabem o alfabeto inteiro, né? Já sabem contar até 100, já sabem as formas geométricas, todas as cores. Como trabalhar, né? Como que os professores vão trabalhar com essas crianças também? Eu acho que vai exigir também conhecer, para não acabar também mexendo com a questão da autoestima da criança, dizendo, puxa, não responda, não fale, né? Eu acho que algumas coisas assim, nesse sentido, também é importante avaliar, né? Sim, essa questão pra não mexer com a autoestima, né? E essa questão da heterogeneia é uma coisa muito comum nas escolas, né? Bem isso que você falou. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, quando eu fui mãe, né? A gente esquece, entre aspas, que a gente é fonoaudióloga, mas eu sempre tive o hábito de ter o quê? Livro do banho, livro de botar na boca, livro de mexer, livro até de rasgar, de manipular. Por quê? Porque a gente precisa manter a criança em contato com a linguagem. E se a gente não fala com essa criança, como que você vai querer que essa criança tenha um retorno de fala adequado? Então, você precisa ter essa estimulação. Outra coisa que é muito importante nas escolas é assim, tem uma criança na minha sala que ela é surda, então ela não fala. Não existe esse termo. Porque a criança que não escuta, ela tem todas as condições físicas de falar, e fala.
como a gente está falando aqui. Então, assim, a gente não pode rotular, não existe surdo ou mudo. Existe uma pessoa que tem surdez. E existem algumas pessoas que não falam e, às vezes, escutam. Então, assim, são processos diferentes. E toda criança que tem perda auditiva profunda, claro que a gente não pode tirar da criança a questão da gesticularidade, da linguagem de Libras, né? Que é uma linguagem internacional para eles. Mas a gente pode também instituir nessa criança a linguagem falada. E ela vai falar igual, mas ela vai precisar, claro, de estímulo, de fono, né? Porque ela vai aprender a falar não pela via auditiva, mas sim pela própria percepção. Então, através do toque, da vibração, do movimento dos sons. E fala exatamente como a gente. É impressionante, porque eu tive uma professora, que ela até era da Secretaria de Educação na época, e eu não acreditava que ela era deficiente auditiva profunda. Ela falava como a gente. Claro que a gente brinca, né? A gente não podia chamar quando ela estivesse de costas. Óbvio que ela não ia ouvir, mas ela falava com a gente exatamente como a gente fala. Tem sempre um som mais gutural, né? Porque como eles não têm o padrão de retorno da fala, mas são crianças que podem falar. E a gente pode tornar essas crianças adultos falantes. Não necessariamente a criança é surda, muda, ela está isolada do mundo. Não, não existe isso. Perfeito. Gente, o quanto é importante realmente a capacitação, a formação continuada, para que cada vez mais nós possamos esclarecer algumas dúvidas. Jane, foi muito boa a nossa conversa. Eu acho que teria até muito mais do que falar. E até para fechar, eu lembrei de um outro tema aqui, até visto muito também nos consultórios de psicologia, que é a questão do bloqueio da fala, né? Então, o que você poderia falar para a gente também? Puxa, uma criança, ela está conversando, está falando normalmente, até os 4 anos de idade, e daqui a pouco ela parou de falar. Interessante essa é a sua pergunta. Porque, vamos dizer assim, lá 30 anos atrás, na época da faculdade, eu dizia assim, gente, pelo amor de Deus, não me apareça. E, na época, a gente falava muito o termo gagueira, né? Hoje, a gente não fala mais. Por quê? Porque é um estigma muito grande. Se você olha para uma criança que é desfluente, para um adulto, e você diz, você é gago, ele vai olhar para você e fazer... E ele vai gaguejar. Não pode, né? Então, a gente não usa mais esse termo. Mas existem alguns traumas e que a gente tem que saber identificar, porque, às vezes, a primeira demanda é para a área da fonoaudiologia, quando a criança para de falar, né? Porque se ela para de falar, ela tem um distúrbio, ela tem um transtorno, ela tem uma perda, mas... A importância, novamente, da investigação, do entender essa criança, e a gente vai entender que, às vezes, esse bloqueio de fala está relacionado mais à parte emocional, mais à área da psicologia, mais à área da psicologia do que à área de fala devidamente. Então, assim, como conduzir, né? Esse paciente vai vir primeiro para a gente. Então, você tem que ter, vamos dizer assim, a sabedoria de tentar tirar o máximo possível de informações dessa família, né? A importância de uma avaliação multidisciplinar, muitas vezes, né? Muito, para que a gente consiga conduzir essa família de maneira mais adequada possível e que ela aceite, porque, infelizmente, ainda existe um preconceito, né? Grande, às vezes. Meu filho vai para o psicólogo, meu filho é louco? Meu filho está com... Não existe isso. Que bom se todos pudessem fazer hoje, né? A gente diz. Que bom se todos nós pudéssemos ter uma terapeuta o tempo inteiro, né? Então, essa é a importância da condução até chegar no trabalho da psicoterapia, eu acho que tem que ser feito com muita expertise, muita sabedoria, porque você precisa... fazer com que esses pais entendam que a origem do problema não está na articulação, não está na emissão, não está nas pregas vocais, não está na questão da sabedoria, mas sim pode estar relacionado a um problema um pouquinho maior e que vai refletir, sim, na parte de desenvolvimento de fala da criança. E, às vezes, até eles usam o termo, nossa, de uma hora para outra ele ficou mudo. O que aconteceu? Então, essa questão da equipe multidisciplinar sempre é muito importante. Então, é muito importante também falar que nem todo atraso de linguagem deve ser considerado dito como sendo um transtorno. Exatamente. Não. Tá. Jane, eu quero te agradecer muito, foi riquíssima a nossa conversa. E eu gostaria que você deixasse aqui para a gente uma mensagem para as escolas associadas do SENEP Paraná. A mensagem que eu digo para vocês é assim, que o quanto mais a gente conseguir trabalhar numa equipe multidisciplinar,
A gente ter a humildade de saber aonde a gente começa e aonde começa o trabalho do outro, a importância dessa interação, desse entendimento é muito importante. Por que eu digo isso? Porque a fonoaudiologia educacional, ela aprende diariamente com a parte educacional, né? A gente não saberia conduzir esses alunos adequadamente se a gente não tivesse esse apoio educacional. E a parte educacional também, se apoiar na parte de linguagem, de desenvolvimento da fonoaudiologia, ter esses profissionais mais próximos, né? Muito importante. Para quê? Porque você, muitas vezes, às vezes assim, a criança tem dificuldade, nossa, ela vai fazer avaliação com a psicoterapeuta, ela vai para o neuro, ela vai para o orto, ela passa por uma série de avaliações, claro que muitas vezes se fazem pertinentes, mas a importância da interação entre as profissões, entre os profissionais da área de saúde e educação, eu acho que é muito importante, né? Porque, assim, criança com saúde, ela rende muito mais, né? E nós, como profissionais desses alunos, dessas crianças, a gente tem muito a ganhar se a gente tiver uma linguagem muito parecida, muito próxima, né? Podemos ter, às vezes, técnicas diferentes, mas se a gente tiver essa união, a gente consegue desenvolver um trabalho legal, ter debates, ter isso que a gente está fazendo aqui agora. E é riquíssimo, porque, na verdade, o que você está falando aí, não adianta, o indivíduo, ele é um ser que tem que ter saúde emocional, saúde física, para dessa forma a criança aprender da melhor forma possível, né? Sim, com certeza. E hoje em dia, o que a gente vê? A gente vê muito mais cedo crianças com problemas emocionais, muito importantes. E isso impacta no desenvolvimento de linguagem, no desenvolvimento de aprendizagem como um todo da criança. Então, a importância desse trabalho, vamos dizer, o ideal seria que tivéssemos sempre uma equipe multidisciplinar, que nós pudéssemos ter discussões a respeito dos casos que aparecem no dia a dia na escola, né? Claro que não todas as crianças precisam, né? Nem todas as crianças apresentam dificuldade, mas aqueles casos em que tiver, você poder ter a opinião de outro profissional, ter o olhar do outro, eu acho que sempre ele vai te enriquecer em conhecimento e, principalmente, no retorno que essa criança vai te dar, que eu acho que é o mais gratificante, a gente ver a criança se desenvolvendo, né? E família feliz, né? É o ideal. Então, assim, foi um prazer estar aqui, né? Quando precisarem de mim, estou à disposição, né? E a gente está sempre falando de linguagem, de criança, de audição, é uma coisa que me encanta muito, eu acho que tem muito isso também na profissão, tanto da fonoaudiologia quanto da parte educacional. Você tem que ser um apaixonado tanto por criança como para a área de aprendizagem, porque eu acho que assim a gente consegue ter frutos, né? E o mais bonito é você ver um adulto e você ver aquele adulto dizendo assim, nossa, lembra daquela minha professora, do primeiro, ou do maternal, ou da pré-escola, na minha época chamava pré-1 e pré-2, né? Que a gente tinha lá 5 anos, 6 anos de idade. Então, essa lembrança, essa memória afetiva faz com que a gente tenha um bom desenvolvimento e, o principal, né? A gente que é mãe, né? Seja a mãe do coração, seja a mãe da barriga, seja a mãe companheira de acolhimento, é você passar isso para eles, né? A importância da educação, a importância do desenvolvimento, a importância da humildade, é que eu acho que enriquece e que eu acredito que a gente vai poder fazer uma diferença. A escola é a extensão do trabalho já iniciado em casa, né? Com certeza. Então, quanto é importante realmente a gente pensar o quanto esses nossos alunos são preciosos, né? E o desenvolvimento, para um desenvolvimento cada vez mais saudável e feliz, né? Sim, e eu acho que a escola, ela não pode ter muito pudor em chamar a família, né? Porque, infelizmente, a gente tem contextos familiares em que dizem, não, a escola educa. Não. Né? A escola vai contribuir para a educação dessa criança, né? Para a filosofia de desenvolvimento dessa criança. Mas é importante que os pais estejam sempre muito presentes, né? E hoje, às vezes a gente vê pais maravilhosos e às vezes a gente vê ausentes, mas também a gente tem que respeitar porque cada um tem um histórico de vida e não podemos julgar, né? Mas sim acolher essas crianças. Perfeito, Jane. Jane, muito bom e com certeza você estará novamente aqui com a gente. Tá bom? Obrigada. Pessoal, eu quero agradecer a presença e a participação de todos vocês aqui hoje no nosso podcast, tá? E se preparem, porque semana que vem temos mais um podcast para as escolas associadas do Cinep Paraná.